Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Opção. Mais uma vez com vocês, eu, Ricardo Lima, mandando aquele conteúdo para vocês que nos ouvem. Estão sempre conosco, interagindo. Falar um pouquinho da situação melancólica pela qual passa a equipe rubro-negra. A instituição Flamengo, melhor dizendo. É impressionante como é que um clube, como está com a situação toda ela saneada, estruturada e que consegue arrumar problema para ela própria, sem motivo para o qual, né? Porque quando as coisas já estão desajustadas, quando você não tem um clube organizado, com a saúde financeira em dia, com as condições ideais para permitir um trabalho para os atletas, aí a gente pensaria assim, não, os problemas podem refletir no campo de jogo. Por outro lado, quando a coisa está, em tese, toda ela organizada, como é que você cria problemas onde não tem? É impressionante. Mas o Flamengo é uma fábrica de problemas. Começou desde o início do ano, a temporada, em que o Flamengo foi participar das competições decorrentes de ter vencido a Libertadores do ano passado e contratou um técnico novo. Daí começou todos os problemas. Quem era o treinador? Quem levou o Flamengo ao título? Dorival Júnior. E o Flamengo resolveu mandar ele embora numa condição que ele mereceria, no mínimo, as glórias, os louvores pela conquista. Porque não é fácil você ganhar a Libertadores. E ganhar também a Copa do Brasil, como ele conseguiu. Então, dessa feita, tudo começou errado ali. Mandou o treinador embora. E dali a coisa degringolou. Então, o Flamengo produziu um problema onde não tinha. Nós tivemos 3 treinadores e o atual treinador dessa temporada de 2023 é o Jorge Sampaoli, que não consegue dar um padrão tático, técnico a esse time. Jogadores você tem, é praticamente o mesmo plantel do ano passado e com acréscimo de jogadores de mais qualidade que vieram esse ano. É o caso do Gerson, um deles, é o caso do Alan. E ainda assim, o Flamengo não consegue criar uma forma de jogada, de jogo envolvente. Como é que a gente explica esse fenômeno? Inexplicável. Se fosse um time que tivesse padecendo de problemas financeiros, que não conseguisse adquirir valores no mercado para reforçar a equipe, sim. Se tivesse na situação do passado, de outrora, sim. Mas como é que se explica isso, em que as condições do Flamengo estão todas elas bem controladas? O Flamengo vendeu 250 milhões de atletas. A base do Flamengo hoje ela é exemplar. Ela cria jogadores. Nem todos aqueles vão ser jogadores que vão ser aproveitados no profissional. É natural que isso aconteça. No entanto, são jogadores de valor, jogadores que são atraídos pelo mercado. E o Flamengo consegue faturar, investe no atleta, na base, e consegue vendê-lo com rentabilidade, com superávit financeiro. Então, somando todos esses ativos que o Flamengo produz, o Flamengo hoje é um clube estruturado. Mas ainda assim falta o campo de jogo. Ali sim, a torcida tem comparecido, a torcida faz o seu papel, a torcida do Flamengo é fiel. Mas a fábrica de problema não impede, é impeditivo, impede que as coisas fluam naturalmente, normalmente, e o Flamengo tenha um padrão de jogo que possa deixar o torcedor otimista. O torcedor do Flamengo é sempre otimista, porque fica sempre naquela expectativa. No momento que você tem bons atletas, jogadores de qualidade no elenco, você tem sempre uma esperança quando vai para os jogos do clube. No entanto, pelo que o Flamengo tem demonstrado dentro de campo, fica realmente complicado. É só a fé mesmo
em São Judas Tadeu, acreditar sem perder a esperança, mas o respaldo técnico e tático não existe. E quem tem que dar esse respaldo técnico e tático é o treinador Jorge Sampaoli. O último jogo do Flamengo, o Flamengo jogou contra o Internacional em 0-0. Foi 0-0 no Maracanã. Jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O Flamengo só produziu na partida 3 chances de gols. É muito pouco. É muito pouco. Ainda teve um probleminha surgido, que a contusão, estiramento, me parece, do Arrascaeta, e também uma contusão muscular do Luiz Araújo. Então esses dois atletas atrapalharam a saída deles, né? Eles tiveram que sair precocemente na partida e, portanto, não concluíram todo o decorrer da partida e saíram machucados. Em que pese isso, em que pese esse problema, ainda assim com eles em campo, o Flamengo estava totalmente desorganizado. E o Internacional jogou com 7 jogadores reservas. O Internacional está priorizando a Libertadores das Américas. Por quê? Porque o Internacional está avançando, venceu a equipe do Bolívar na altitude, veio jogar com o Flamengo, e o seu treinador Codê, ele optou em botar o time reserva, dando prioridade para a Libertadores. Até porque está difícil para o Internacional ficar no G4, está muito distante. Então foi uma medida adotada, uma estratégia. Naturalmente, o treinador se acertou com a diretoria e está dando ênfase maior à Libertadores. Então vem jogar com o Flamengo no Maracanã, com 7 reservas, e o Flamengo só tem 3 oportunidades de gol, tem alguma coisa errada. Não é pouca coisa errada não, muita coisa errada. Então a gente viu um time sem alma, um time desorganizado, um time que não tem repertório de jogadas. Eu venho falando isso, não é de hoje, repertório de jogadas. E quem é o maior responsável por isso? Quem tem que dar esse meio, oferecer essa condição, é o treinador Jorge Sampaoli, não tem outra pessoa. É ele. Será que o grupo está firme com ele? Será que o grupo está fechado com ele? Individualmente eu vejo alguns jogadores ali longe de ser o que se espera do potencial. O Gabigol não vem jogando absolutamente nada. E está numa posição que ele não está adaptado a ela. Ele está jogando como se fosse um armador. Ele não sabe armar o jogo. Aí ele vem para o meio, recua, confunde os jogadores de meio que lá estão, Arrascaeta, acaba ocupando o espaço do Gerson, do Arrascaeta, e o Flamengo fica um bando em campo. Então, eu dei um exemplo somente do Gabigol. Se a gente pegar o Pedro também, Pedro, ano passado, com Dorival Júnior, ele foi a melhor fase do Pedro no Flamengo. Recebeu o mérito lá de ter sido melhor escolhido, né, premiado, melhor jogador da Libertadores. Fez gols importantíssimos. O Everton Ribeiro jogou fino na final da Libertadores e na Libertadores propriamente dito. E não estão rendendo nada. Será que é o jogador? Será que é a qualidade técnica do jogador? O jogador desaprendeu? Ou será que é o treinador que não consegue criar alternativas para o time render em campo? Eu fico com essa segunda hipótese. Eu vejo a responsável maior atribuída à incompetência do treinador Jorge Sampaoli. E a torcida do Flamengo saiu do jogo irritadíssima contra o Internacional, gritando protestos de time sem vergonha, e queremos time, e querendo que se redima, né? Que o Flamengo tem uma competição super difícil, que é a final contra a equipe do São Paulo. E também está
instável no brasileiro. Então, o Flamengo, a torcida espera que o Flamengo tenha um desempenho que possa criar esse laço de otimismo com seus torcedores, que é o Flamengo produzir, mostrar qualidade contra a equipe do São Paulo, nos 2 jogos que vão acontecer, que vão definir o campeão da Copa do Brasil. Jogos já previamente marcados para setembro. Será que o Flamengo vai ter tempo para tal? De organizar, de montar ali uma estrutura tática e técnica? Será que o treinador vai conseguir fazê-lo? É uma dúvida que fica entre nós no nosso ambiente. Impressionante, o Ayrton Lucas, ano passado, foi o melhor homem em campo do Flamengo, um dos melhores homens em campo do Flamengo. Foi um investimento super agradável, super rentável. Mas o que ele está jogando? Está jogando absolutamente nada. Então, são essas questões que a gente leva à reflexão a todos vocês, queridos torcedores, a vocês que acompanham o Flamengo, a vocês que estão querendo uma motivação. Por que o Flamengo está nessa condição? A gente vê o Botafogo jogando fino, time treinado, um time que quando joga, especialmente no Engenhão, joga sufocando o adversário. Tem um padrão de jogo bem definido. Claro, o Fluminense também tem um padrão de jogo bem definido. E o Flamengo não consegue. Já houve mudança de 3 treinadores esse ano. Depois, em que a diretoria julgou que o Dorival Júnior não seria o treinador ideal para o Flamengo. Depois do Dorival Júnior conquistar 2 títulos. E a diretoria do Flamengo optou em decidir, em deliberar que ele não era o treinador ideal para o Flamengo. E a situação só se complicou ao longo do ano. Por isso que eu falo, você ter uma condição, uma estrutura desfavorável financeiramente, um time endividado, um time que não produz receita, um time que não lota estádio, que a torcida compareça. Então o Flamengo hoje é um time rico. Podemos dizer que é o maior dispêndio de atletas, né? O custo atleta no Flamengo hoje, o que se gasta com atleta, é o maior do Brasil, a maior folha de pagamento do Brasil. Se compara a clube nenhum. E não consegue dar padrão tático e técnico esse time, o treinador Jorge Sampaoli. É isso aí, ficamos por aqui. Queridos ouvintes da nossa Rádio Opção, mais uma vez, aquele cordial bom dia a todos. Forte abraço.